Olá galera, aqui é o professor Gelson Ribeiro, vamos curtir a aula. Nossa aula de biologia de hoje, vamos falar sobre os protistas, que é um reino que reúne algas e protozoários, ok? O reino protista, gente, é um reino muito diverso, porque eles reúnem organismos eucariontes, né? No caso, algas e protozoários. Esse reino, ele mais parece um grande laboratório em que a evolução realiza seus experimentos ali, né? Ao analisar esse reino, nós temos a impressão de que neles estão sendo testados diversas formas de vida. Por quê? Porque é uma diversidade, uma variedade muito grande de organismos com estruturas especializadas e que aparecem pela primeira vez na escala evolutiva. Vamos começar a compreender um pouco sobre as algas, por exemplo. As algas, elas são organismos autotróficos, né? Ou autótrofos, fotossintetizantes. A clorofila da alga está armazenada em cloroplastos. Mas algumas algas, elas contêm outros pigmentos associados, que na verdade mascaram mesmo a cor verde da clorofila. Assim existem também algas que são douradas, tem algas que são vermelhas, tem algas que são pardas. Elas podem ser tanto unicelulares, constituídas por uma célula só, né? Ou pluricelulares. Nós temos dois tipos. Elas formam estruturas chamadas de talos, as pluricelulares, que têm forma de lâminas e filamentos. Nós encontramos algas, gente, no mar, na água salgada, né? Encontramos algas na água doce, em terra úmida, né? E até mesmo dentro de alguns seres vivos, se associando a fungos, né? Plantas ou animais. Então você vê que nós podemos encontrar algas em lugares diversos. As algas que flutuam na superfície dos oceanos, por exemplo, rios e lagos, elas compõem uma coisa chamada fitoplâncton, né? Do grego plâncton, né? Que quer dizer errante, instável. Ela fica ali, né? Como se estivesse à deriva, né? E constitui fonte de alimento importante para vários seres vivos aquáticos. O fitoplâncton, ele constitui uma fonte de alimento, né, imensa para muitos seres aquáticos, tanto de rio, tanto dos mares, oceanos, quanto de água doce. A fotossíntese realizada pelas algas, ela é responsável pela maior parte da matéria orgânica e do oxigênio disponível em todo o planeta Terra, né? Porque as algas, elas produzem muito oxigênio e consomem pouco oxigênio, diferentemente das plantas. Nós podemos classificar as algas, na verdade, em 6 filos de algas. Vamos ver aqui os 6 filos de algas. Nós temos as clorofíceas, né, que são as algas verdes, que a gente chama de filo clorófita. Elas são bastante diversificadas, elas podem ser tanto uni- ou pluricelulares, elas podem ser algas móveis ou fixas, elas vivem em água doce ou na água salgada, né? Podem também viver em ambientes terrestres úmidos. Então ela tem essa grande adaptação em diferentes ambientes, tanto no ambiente ducícola, né, de água doce, tanto no ambiente marinho, que é água salgada, quanto em ambientes terrestres bastante umedecidos. Temos o filo das algas, chamadas algas de fogo, né, ou dinoflagelados, que é o filo Pyrophyta. As algas desse filo, elas são unicelulares e se locomovem em movimentos giratórios por meio de 2 flagelos, né? Um flagelo fixo, né, que circunda a célula como se fosse uma cinta, né? E um outro flagelo móvel,
que é perpendicular a esse primeiro. A maioria dessas algas, das algas de fogo, elas vivem no mar, né, e constituem importante fonte alimentar também para pequenos animais. E também estabelecem relações de auxílio mútuo com alguns invertebrados. Algumas algas dinoflageladas, elas são responsáveis pela bioluminescência. O que quer ser um organismo bioluminescente, né? Elas emitem luz. Então, à noite, em certas ocasiões, a superfície das ondas do mar torna-se iluminada devido à sua presença. Então é um espetáculo fantástico, porque à noite, né, toda a superfície do mar ela fica como se estivesse iluminada por inúmeras pequenas lâmpadas, né, milhares de pequenas lâmpadas. Mas na verdade são algas chamadas, são dinoflagelados, né, que estão emitindo a bioluminescência, quer dizer, a luz, né, bio quer dizer vida, né, essa luminescência através do organismo vivo, ok? Então, muito fantástico isso. Vamos falar também de maré vermelha, que é um outro fenômeno incrível. Também as dinoflageladas, né, os organismos dinoflagelados, eles sintetizam toxinas, né, que causam danos a organismos vivos. Quando ocorre uma superpopulação dessas algas, a secreção de toxinas nas águas causa esse fenômeno conhecido como maré vermelha, né? As altas concentrações de toxina causam essa impressão, fica uma coisa bonita, né? Como se o mar estivesse todo vermelho, todo pintado de vermelho. Mas as altas concentrações podem causar morte de muitos animais marinhos, podem provocar também distúrbio do sistema nervoso e respiratório nos seres humanos, que comerem, na verdade, animais que foram contaminados com as toxinas produzidas por esses dinoflagelados, ok? Inclusive, em 1968, no litoral da Inglaterra, 80% dos alcatrazes, que são aves marinhas, 80% deles morreram, porque comeram peixes contaminados pelas toxinas liberadas por um fenômeno de maré vermelha, né? Muito interessante isso. Vamos falar um pouco agora das euglinófitas. Euglinófitas são algas unicelulares, né? E a maioria vive em água doce. Elas geralmente têm 2 flagelos, mas um é curto e fica dentro da célula, então você pode ver que não dá para perceber bem na imagem, e outro que se projeta para fora da alga, né? E é utilizado, obviamente, como eu já disse, para locomoção. Perto de 30% das espécies de euglinófitas são autótrofos, quer dizer, são fotossintetizantes, mas a maioria delas age como autótrofo quando está em ambiente iluminado. Quando ela está no ambiente sem luz, ela pode agir como heterótrofo. Olha que fantástico. Quando ela está no ambiente escuro, ela age como heterótrofo. Então, nessa situação, como que ela faz? Essas algas, elas fagocitam partículas de alimento, né? Então a gente fica achando que a alga só é autótrofa. Não, mas tem essa espécie de euglinófitas que elas só fazem fotossíntese na claridade. Quando ela está muito tempo em ambiente escuro e ela precisa de alimento, ela age como heterótrofa. Quer dizer, ela se alimenta, né, de partículas alimentares que foram deixadas por outros organismos. Não é fantástico? Temos um filo também chamado Glisófita. As algas chamadas algas douradas, também conhecida como diatomáceas, né?
elas são habitantes de mares mais frios, né? Esse filo ele prefere águas mais frias. E a maior parte é unicelular também e flagelada. As crisófices são algas unicelulares mais numerosas que nós temos no oceano, ou seja, elas são as algas que têm em maior quantidade no oceano. Então, por esse motivo, né, elas produzem a maior parte do oxigênio entre todos os grupos. Esse grupo que produz a maior parte do oxigênio do planeta, porque ela ocorre em maior quantidade. Vamos falar agora do filo das rodófitas. A maioria das rodopícias, né, ou também chamado de algas vermelhas, ela é pluricelular, a maioria é pluricelular, possuindo talo ramificado. A base dela prende-se no substrato, quer dizer, em qualquer local, uma pedra, um navio que afundou, um substrato qualquer, ela se prende a esse substrato. Então, como ela é pluricelular, tem um tamanho grande, né, gente? Normalmente nós encontramos nos oceanos dos trópicos, mas também podemos encontrar em água doce e também em ambiente terrestre úmido, como eu falei antes, no caso do outro grupo, ok? Principalmente em florestas úmidas, né? Nós podemos encontrá-las. Temos o filo Phaeophyta, né, que são das algas pardas, também chamados de feofícias. Essas algas elas são pluricelulares. O tamanho dela varia de alguns centímetros, mas tem algumas que têm mais de 60 metros de comprimento, né? Nós temos uma muito comum, que inclusive nós podemos encontrar em algumas épocas do ano, até mesmo no litoral brasileiro, que é do gênero Sargassum, né? É formado por grandes massas flutuantes, né? Existe um fenômeno chamado o Mar de Sargasso, que fica lá entre as Antilhas e os Açores. Era conhecido como cemitério de navios, né? Se vocês pesquisarem um pouco aí, vocês vão encontrar muita coisa interessante sobre esse gênero de algas pardas que é o sargasso. Muito bem, pessoal, agora nós temos que falar um pouquinho sobre protozoários, que também faz parte do reino protista, né? Os protozoários são protistas eucariontes, né? Eles são unicelulares, né? Diferentemente das algas, que podem ser unicelulares e pluricelulares, os protozoários são unicelulares e são também heterótrofos, né? Diferentemente das algas, que são, né, autótrofos. Na maioria das vezes, né, os protozoários são encontrados em ambientes aquáticos, mas também nós podemos encontrar eles dentro de outros organismos, né? No caso, inclusive, de protozoários que causam doença, né? Doenças ao homem. A classificação dos protozoários é baseada de forma distinta pela qual cada um deles se locomove, né? Então se divide em sarcodina, ciliófora, mastigófora e sporozoa. Esses são os grupos que eram conhecidos antes com outro nome. Por exemplo, sarcodina, né, que é o grupo sarcodina, ele era o antigo grupo amebóide, que a gente chamava dos protozoários ameboides, né? Esse grupo, ele reúne protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes, né? Os pseudópodes permitem também a realização da fagocitose, ou seja, a captura dos alimentos. Então, há uma projeção, né? A movimentação do citoplasma e da membrana, aí ele engloba aquele alimento, por exemplo, e leva para dentro dele. Então, são os ameboides, né? Na verdade, agora a gente chama de grupo sarcodina, que antigamente a gente falava ameboide. Os principais representantes, obviamente, são as amebas, ok?
Agora vamos falar do grupo Ciliófora, né? Que é o grupo dos ciliados, né? Na verdade, antigamente sempre era chamado de ciliados, né? Os protozoários ciliados, obviamente, são dotados de cílios. Como nós já vimos, os cílios, eles se apresentam sempre em grandes números, né? E eles servem também para a locomoção do protozoário e para a captura de alimento. O outro grupo é o Mestigófora, que é o grupo dos protozoários flagelados. Antigamente nós chamávamos os flagelados, né? São aqueles que possuem flagelo. O flagelo, vocês sabem que permite também a locomoção e a captura de alimento, e está sempre em número menor, né? Diferentemente dos cílios. Geralmente são poucos flagelos. Um flagelo só, 2, 3, 4, 5, geralmente não passa disso. Mas é um número pequeno de flagelos, mas em compensação eles são mais longos, né? É muito importante para a locomoção em meio líquido, né? Eles se utilizam do flagelo, né, para criar, na verdade, correntes de água, e que essa corrente de água acaba atraindo para eles o alimento que eles precisam, né? E, obviamente, para se deslocar. Nesse grupo dos flagelados, ou Mastigófora, nós temos dois importantes protozoários que cabe citar aqui, que é o Trypanosoma cruzi, né, que é o agente etiológico da doença de Chagas, e o Leishmania, né, que é o causador da leishmaniose. Vamos agora para o nosso último grupo, que é o grupo dos esporozoários. Na verdade, esporozoa, né? Os esporozoários, diferentemente daqueles ameboides, dos ciliados ou dos flagelados, eles não possuem estrutura de locomoção, eles são desprovidos dessas estruturas de locomoção, locomotoras, né? Eles são parasitas, né? E alimentam diretamente das células de outros seres vivos, né? Nós temos um exemplo muito importante para a gente, que é o protozoário, o Plasmodium malariae, que é o Plasmodium, o agente etiológico causador da malária, né? Ou maleita, conhecido em algumas regiões do Brasil como maleita. Na verdade, a malária é a segunda doença infecciosa, gente, que mais mata seres humanos no mundo. Então, tem grande importância para a gente esse grupo de protozoários. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das incríveis observações que nós podemos obter aqui do grupo do reino protista. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem seu like, comentem suas dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo para todo mundo.